pessoal, então, como diz no vídeo, a Vinícola Aurora ela é uma cooperativa. Ela iniciou as suas atividades no dia 14 de fevereiro de 1931, isso com 16 famílias fundadoras. Tá? Hoje, 79 anos depois, nós trabalhamos com cerca de 1.100 famílias. Todas essas famílias, elas são responsáveis por uma produção de cerca de 50 milhões de quilos de uva. Isso aqui dentro, por ano, se transforma de 38 a 40 milhões de litros de vinho. Então, lá no fundo, naquela parte superior, fica o recebimento de uvas. Nós não vamos até lá porque o grupo é muito grande e o recebimento é pequeno, tá? Então, eu vou explicar como funciona o recebimento aqui para vocês. Ele é um setor que só funciona de janeiro a março de cada ano, por ser a época da safra. A uva, ela chega na vinícola sempre separada em caixas plásticas, todas tendo que ser devidamente higienizadas e cada uma pesando 20 quilos. Por que 20 quilos, pessoal? Justamente para precaver o esmagamento precoce dos grãos. Tá? Depois, essa uva aqui dentro ela é avaliada, separada, né, conforme qualidade, sanidade e teor de açúcar dessa uva. Essas caixas se encaminham para as esteiras. Tá? Hoje a vinícola trabalha com 2 tipos de uva, que seriam as viníferas e as uvas americanas. Tá? Vou explicar a diferença delas para vocês. As viníferas, pessoal, são uvas de origem europeia, ou seja, são uvas mais amargas, tá? Na sua grande maioria, e que são especiais para a elaboração de vinho. Exemplos, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmener, tá? E a uva americana é a uva que a gente é acostumado a encontrar em supermercado, tá? Que é aquela uva mais doce, independente de você também poder elaborar um vinho seco com ela, tá? Ela é mais doce e ela é encontrada em maior quantidade aqui na nossa região também, tá? Por isso que os vinhos elaborados com essa uva, em sua grande parte, ele tem um valor mais baixo, porque é uma uva que você encontra com facilidade, diferente dessa uva de origem europeia, tá? Uva europeia, então, mais utilizada para elaboração de espumante e vinho fino, e no caso da uva comum, né, ou uva americana, utilizada para elaboração de sucos e de vinhos comuns, então, vinhos para ser consumido ao decorrer do ano. Tá? Essas caixas, então, elas se encaminham para a esteira. Nós temos 3 esteiras no recebimento, onde na primeira só passa uva branca vinífera, na segunda só passa uva vinífera tinta e na terceira, então, as uvas americanas. Tá? Lá é separado. Embaixo dessas esteiras tem uma máquina em forma de funil, que é chamado de lagar, onde acontece o pré-esmagamento dessa uva. Tá? Embaixo desse lagar tem a desengaçadeira, que então faz a separação do grão da uva do engaço. O engaço, para quem não sabe o que é, aquele cabinho da uva, tá? Que a gente tritura e devolve para o associado que o reutiliza como adubo, para horta e para jardim. Os grãos, eles passam por prensas. Essa prensagem, ela também é separada, tá? Em uma prensa só passa uva tinta e na outra só passa uva branca, tá? E depois, então, dessa prensagem, a gente separa o mosto que vai passar pelo processo de fermentação. Bom, pessoal, todo esse mosto que vai passar pelo processo de fermentação, em sua grande maioria, ele fermenta como vinho seco, tá? Aqui na vinícola, a gente só tem 2 exceções, que seria o moscatel, né, o espumante moscatel, que é elaborado com a uva moscato, que é uma uva vinífera, né, uma uva de origem europeia, mas que ela é doce. Tá? Então, o açúcar presente nesse espumante, ele é natural da própria uva, então ele já fermenta sendo suave. E outro exemplo é o vinho colheita tardia. Tá? Esse colheita tardia ele é elaborado com 2 uvas, que seria a Semillon e a Malvasia Bianca, que elas são colhidas em março. Tá? Então, são as últimas uvas colhidas. E por elas permanecerem mais tempo no parreiral, elas acabam adquirindo mais o açúcar. Tá? Então, ela é praticamente já uma uva passa quando ela é colhida. E dela, então, dessa uva mais madura, a gente consegue elaborar um vinho com açúcar natural da fruta, sendo ele suave. Tá? Tirando essas 2 exceções,
Todo vinho ele fermenta como seco nos tanques e depois, na hora do engarrafamento, é que a gente decide se ele vai permanecer seco, se ele vai ser meio seco ou suave. O meio seco e o suave, eles têm adição de açúcar, então o açúcar é a sacarose, né, o açúcar de cana que a gente conhece. Ah, dúvidas até ali? Não? Bom, depois então a gente separa também o mosto para fermentar nos tanques. Tá? O mosto da uva tinta vem para esses tanques aqui de concreto, tá? Que nós chamamos de piletas. Hoje a Aurora é uma das poucas vinícolas que ainda trabalha com as piletas, a maioria já trabalha tudo em tanque de inox, tá? Mas a gente também utiliza os tanques de inox. Aqui então, esse mosto da uva tinta, ele passa em torno de uma semana fermentando com a casca para ser extraída a coloração, né? Que a substância que dá a propriedade da coloração é a antocianina. E também alguns polifenóis que a gente encontra na uva, tá? O mais famoso deles é o resveratrol, né, que eu acho que a grande parte já ouviu falar, né, que é o que combate o mau colesterol, os radicais livres, e que também é muito procurado hoje porque vinho significa saúde, nos dias atuais, tá? Outro polifenol também bem importante que a gente encontra na uva são os flavonoides, tá? Os flavonoides são as substâncias, então, que dão o aroma e o gosto a esse vinho, tá? Então, essa casca, ela fica aqui fermentando em torno de uma semana, né, justamente para ser extraído tudo isso. E depois que passa essa uma semana, a gente retira a casca e a polpa ainda fermenta aqui no tanque por mais 20 dias, tá? Toda essa fermentação, ela é feita numa temperatura que varia de 24 a 30 graus, que é a temperatura ideal de fermentação para o vinho tinto, tá? Também, durante todo esse tempo de fermentação, por 4 vezes ao dia, são feitas as remontagens. Pessoal, o que seria a remontagem? Com o tempo, tá? Esse mosto ele não pode ficar parado e a tendência dele é da casca ficar na parte superior e o mosto na parte mais baixa da pileta. Então, a gente movimenta esse mosto, né? Na verdade, a gente bombeia ele da parte mais baixa para a parte superior, justamente para ele entrar em maior contato com a casca e extrair o máximo de coloração possível. Tá? Ao todo, são 77 tanques e a capacidade deles varia de 45 mil litros, que são nessa parte branca, tá? E 90 mil litros, que é nessa parte produto continua no subsolo. Então, são 2 tanques diferentes, tá? Hoje você pode trabalhar 2 tipos de uvas distintas. Em cima eu posso trabalhar Cabernet Sauvignon e no tanque de baixo, por exemplo, um Taná. Tá? Alguma dúvida? Até aí? Não? Se vocês quiserem,